Instalação completa do TOTS Proteus 12.1.24.10. Nesse vídeo você vai ver um tutorial completo com passo a passo, desde a instalação do banco de dados SQL Server até a instalação do ERP TOTS Proteus. Então, eu dividi aqui a instalação do TOTS Proteus 12.1.24.10 em 8 etapas. A primeira etapa, nós vamos fazer o download e instalação do SQL Server 2022 na versão Developer. A segunda etapa, vamos fazer o download e instalação do SQL Server Management Studio. A terceira etapa, vamos criar esse usuário dentro do SQL Server. A quarta etapa, vamos criar o banco de dados do Proteus no SQL Server. A quinta etapa, vamos configurar a fonte de dados ODBC. A sexta etapa, vamos fazer o download e instalação do Java, porque ele é necessário para o TOTS License Server. A sétima etapa, vamos fazer um download e instalação do TOTS License Server virtual, que é obrigatório para poder utilizar o TOTS Proteus. E por último, vamos fazer a oitava etapa, que é o download e instalação do TOTS Proteus na release 12.1.24.10. Então, vamos iniciar aqui pela primeira etapa, o download e instalação do SQL Server 2022 na versão Developer. Para fazer o download do SQL Server, você vai entrar aqui no site da Microsoft Downloads, vai descer um pouquinho e vai ter aqui duas versões. Vai ter a versão Developer e a versão Express. Como a versão Express não é mais homologada para o TOTS Proteus, então nós vamos baixar aqui a versão Developer. Para fazer o download, basta clicar no link Baixar agora. Pronto, o arquivo de instalação inicial do SQL Server foi baixado. Agora vamos executá-lo. Aqui na pasta de downloads, você vai executar o arquivo. Você vai clicar com o botão direito e vai marcar a opção executar como administrador. Caso apareça a pergunta, deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu dispositivo, você clica em sim. Na primeira tela, ele vai pedir para selecionar o tipo de instalação. Marque a opção baixar mídia. No campo de idioma eu vou deixar português Brasil. E qual pacote deseja baixar, eu vou deixar também a opção ISO. Logo abaixo você pode alterar a pasta onde você quer que o download seja realizado e clica em baixar. Pronto, o download da mídia foi concluído. Agora clique em fechar. Em seguida, clique em sim. Pronto, aqui na pasta de downloads, observe que a mídia no formato .iso foi baixado. Então, agora vamos montar. Clique com o botão direito e clique na opção montar. Agora, vamos iniciar a instalação do SQL Server. Vem aqui no botão Setup e clica com o botão direito e marca a opção executar como administrador. Ao abrir a central de instalação do SQL Server, vá na opção Instalação. Em seguida, marque a opção Nova instalação autônoma do SQL Server. Nessa primeira tela, ele vai apenas mostrar a edição do SQL Server que você está instalando. No nosso caso aqui, a versão Developer. Clique em Avançar. Nessa tela, ele vai apresentar os termos de licença. Faça a leitura e em seguida marque a opção Aceita as condições e os termos de licença. E em seguida clique em Avançar. Nessa tela ele vai perguntar se deseja utilizar o Microsoft Update para procurar atualizações. Eu vou deixar desmarcado e clicar em Avançar. Nessa tela, como não houve nenhum erro, basta clicar em Avançar. Nessa tela ele vai apresentar a extensão do Azure para o SQL Server. No nosso caso aqui, nós não vamos precisar utilizar. Então, vou desmarcar essa opção. E em seguida, eu vou clicar em Avançar. Nessa tela, ele vai pedir para você selecionar os recursos do SQL Server. Você pode vir simplesmente aqui em Selecionar tudo e continuar. Mas, observe aqui que ao selecionar todos os recursos, ele vai necessitar de 11 GB de espaço em disco. E existe um serviço aqui chamado Serviço de Consulta Polybase para dados externos, que nesse momento nós não vamos precisar utilizar desse recurso. Então, ao desmarcar esse recurso, de 11 GB ele cai para 3 GB. Então, vou deixar esse recurso desmarcado. Em seguida, clique em Avançar.
Nessa tela, nós vamos configurar a instância do SQL Server. Nós temos a opção de deixar a instância padrão, MS SQL Server, ou nomear. No meu caso aqui, eu vou deixar a instância padrão. Clique em avançar. Pronto, chegamos aqui numa das etapas mais importantes da instalação do SQL Server para o TOTVS Proteus, que é a configuração da ordenação. Você vai clicar aqui em ordenação. No campo mecanismo de banco de dados, você vai clicar em personalizar. No designador de ordenação, você vai deixar Latium General e abaixo você vai marcar a opção binário. E em seguida você vai clicar em OK. Ele tem que ficar Latium General, classificação binária. A mesma coisa você vai fazer no campo abaixo. Clique em personalizar, Latium General e vai marcar a opção binário. Em seguida, clique em OK. Em seguida, clique em avançar. Nessa tela, nós vamos configurar um modo de autenticação. Marca a opção modo misto. Defina uma senha para o SQL Server. E no campo abaixo, você vai especificar os administradores do SQL Server. Basta clicar aqui em adicionar usuário atual e clicar em avançar. Nessa tela, você vai especificar os usuários que têm permissões administrativas para o Analysis Service. Clique em usuário atual e clique em avançar. Nessa tela não precisa alterar nada, clique em avançar. E nessa tela também não precisa alterar nada e clique em avançar. Pronto, o SQL Server está pronto para instalar. Ele vai apresentar um resumo do que será instalado e clica no botão instalar. Agora é só aguardar a conclusão da instalação do SQL Server. Pronto, a instalação do SQL Server foi concluída com sucesso. Então vamos clicar aqui em fechar e agora vamos abrir lá nosso roteiro com as etapas. Pronto, aqui concluímos a nossa primeira etapa, download e instalação do SQL Server 2022 na versão Developer. Agora, vamos para a segunda etapa, download e instalação do SQL Server Management Studio. Temos duas opções de fazer o download do Management Studio. Podemos acessar diretamente o site de downloads ou podemos vir aqui na central de instalação do SQL Server e clicar na opção instalar o SQL Server Management Tools. E aqui ele já cai no site de download do Management Studio. Você vai descer um pouquinho. Se você quiser fazer o download do aplicativo na língua inglesa, basta você vir aqui em Download SQL Server Management Studio e baixar esse arquivo. Mas, se você quiser baixar na língua portuguesa, basta descer um pouquinho aqui e clicar aqui em Português Brasil. Então, eu vou utilizar aqui na língua portuguesa. Clica. Pronto, agora é só aguardar a conclusão do download. Pronto, estou aqui na pasta de downloads e o arquivo foi baixado. O nome do arquivo é SSMS Setup PTB. Então, clique com o botão direito e marca a opção executar como administrador. A instalação do Management Studio é bem simples. Basta você indicar o local onde você quer que o aplicativo seja instalado e clica no botão instalar. No meu caso, eu vou deixar no local padrão e vou clicar aqui em instalar. Agora é só aguardar a conclusão da instalação. Pronto, a instalação do Microsoft SQL Server Management Studio foi concluída. Agora basta clicar em fechar. Voltando aqui para o nosso roteiro, nós concluímos aqui a segunda etapa. Então, agora dando continuidade aqui no nosso roteiro, vamos para a terceira etapa, criação de usuário no SQL Server. Vamos abrir aqui o SQL Server. No menu iniciar do Windows, você vai abrir aqui a pasta Microsoft SQL Tools 20. E em seguida você vai abrir o atalho SQL Server Management Studio. Ao abrir o aplicativo, ele vai apresentar essa tela de conectar ao servidor. No campo nome do servidor, você vai colocar
ou o nome da sua máquina, ou o IP, ou se for na própria máquina, você vai digitar localhost. No meu caso aqui, eu estou colocando o nome da minha máquina. Tipo de autenticação, autenticação do SQL Server, o logon SA e a senha que você definiu lá na instalação. No campo segurança de conexão, você vai marcar aqui essa opção, certificado do servidor confiável. E em seguida você clica em conectar. Pronto, fizemos login aqui no SQL Server. Agora vamos criar o nosso usuário. Você vai vir aqui na aba segurança e depois em logons. Observe que o usuário SA está aqui sendo listado. Então você vai clicar em logons, clica com o botão direito e marca a opção novo logon. No meu nome de logon eu vou digitar Proteus, mas fique à vontade para digitar o usuário que desejar. Logo abaixo eu vou marcar a opção autenticação do SQL Server. E vou definir uma senha para esse usuário. Pronto, definida a senha. Como eu estou numa base de teste, numa base de desenvolvimento, eu vou desmarcar essa opção de impor política de senha. Agora, eu vou na aba de funções de servidor. Nessa aba, eu vou dar privilégios para esse usuário. Então, eu vou marcar todas essas opções aqui. Pronto. Feito isso, clique em OK. Pronto. Meu usuário Proteus já está criado e já está sendo listado aqui na relação de logons. Agora, eu vou desconectar do usuário SA e vou fazer o logon no usuário Proteus. Venho aqui em Arquivo, desconectar o pesquisador de objetos, vou em Arquivo novamente e vou marcar a opção Conectar o pesquisador de objetos. Pronto, ele está com o usuário SA, mas eu vou apagar e digitar o usuário Proteus. E vou digitar a senha que eu acabei de definir na criação do usuário. E agora eu vou clicar em conectar. Pronto, usuário Proteus conectado. Vamos voltar agora para o nosso roteiro. Pronto, etapa 3 concluída. Criação do usuário no SQL Server. Vamos agora para a etapa 4. Criação de banco de dados no SQL Server. Vamos voltar para o Management Studio. Pronto, com o meu usuário conectado, eu vou vir aqui em Banco de Dados. Ele vai me listar todos os bancos de dados criados. No momento não tem nenhum criado pelo usuário. Vem aqui na pasta Banco de Dados e clica com o botão direito. Aí você vai marcar Novo Banco de Dados. Observe que eu não estou logado com o usuário SA, eu estou logado com o usuário que eu criei, o usuário Proteus, ok? Nome do banco de dados, eu vou colocar aqui, Proteus 2410. Logo abaixo, em arquivo de banco de dados, eu posso selecionar qual pasta eu quero que meu banco fique instalado. Vou fechar aqui para a direita e vou clicar nesses pontinhos aqui para alterar o caminho. Em seguida, eu criei uma pasta chamada TOTS e dentro dela banco. Eu vou salvar lá. Venho aqui em TOTS e em seguida banco. Vou dar um OK. A mesma coisa eu vou fazer no arquivo de log. Pronto, ele já selecionou. Observe que o caminho ele já foi alterado de acordo com as pastas que eu selecionei. Então, quando eu clicar em OK, o meu banco de dados ele vai ser salvo nessa pasta. Vou achar aqui. E agora eu vou clicar em OK. Pronto, meu banco de dados foi criado. Agora vamos ver se os arquivos estão lá naquela pasta que eu selecionei. Pronto, vou clicar aqui em TOTS. Em seguida, banco. Pronto, os arquivos do banco de dados estão aqui. Vamos agora voltar lá para o nosso roteiro. Pronto, concluímos assim a nossa quarta etapa, criação de banco de dados no SQL Server. Agora vamos para a nossa quinta etapa, configuração da fonte de dados ODBC 64 bits.
Para isso, abra o painel de controle. Ao abrir o painel de controle, você vai entrar aqui em ferramentas do Windows. Ao abrir as ferramentas do Windows, você vai vir aqui em fonte de dados ODBC 64 bits. Ao abrir o administrador de fonte de dados ODBC, você vai vir na aba DNS de sistema e em seguida você vai clicar aqui em adicionar. Ao abrir essa tela, você vai selecionar um driver. Você vai selecionar o driver ODBC Driver 17 for SQL Server. Em seguida, clique em concluir. Nessa tela, ele vai perguntar qual o nome que você quer dar a essa fonte de dados. Eu vou digitar Proteus 2410. Vou repetir. Nesse campo, ele vai perguntar qual servidor que você quer se conectar. Você pode colocar o IP do servidor, você pode colocar o nome do servidor, ou se tiver na sua própria máquina, você pode digitar localhost. Clica agora em avançar. Nessa tela, ele vai perguntar como o SQL Server deve verificar a autenticidade. Então, você vai marcar essa opção aqui. Com a autenticação do SQL Server, usando ID de logon e senhas inseridas pelo usuário. No campo ID de logon, você vai digitar o nome do usuário que você criou no SQL Server. No meu caso, foi Proteus. E a senha que você definiu na criação do usuário. Feito isso, clique em avançar. Nessa tela, você vai clicar aqui em alterar o banco de dados padrão para. E em seguida, você vai selecionar o banco de dados do Proteus que você criou. No meu caso aqui, Proteus 2410. Em seguida, clique em avançar. E agora, clique em concluir. Ao abrir essa tela, clique no botão testar fonte de dados. Pronto, ele exibiu testes concluídos com êxito. Clique em OK. E em seguida, OK. Pronto. Minha fonte de dados já está sendo listada na aba de DNS de sistemas. Clique em OK. E agora, vamos voltar lá para o nosso roteiro. Pronto, concluímos assim a nossa quinta etapa, configuração da fonte de dados ODBC 64 bits. Então, vamos agora para a sexta etapa, download e instalação do Java. Por que instalar o Java? Porque ele é um pré-requisito para poder instalar o TOTS License Server virtual, ok? Então, vamos entrar aqui no site do Java. Pronto, o site do Java é bem simples, java.com. Ao acessar o site, você vai clicar aqui em Download do Java. E em seguida, vai clicar novamente no botão chamado Download do Java. Pronto, estamos aqui na pasta de Downloads. Ele já baixou aqui o meu Java, JRE e a versão do Java. Então vamos clicar com o botão direito e marcar a opção Executar como administrador. Na primeira tela, basta clicar aqui em Instalar. Pronto, a instalação do Java foi concluída com êxito. Basta clicar agora em fechar. Vamos voltar lá para o nosso roteiro de instalação. Então, concluímos assim a nossa sexta etapa, download e instalação do Java. Agora, vamos entrar aqui na nossa sétima etapa, download e instalação do TOTS License Server virtual. Para isso, você precisa acessar o site de suporte da TOTS. Pronto. Ao acessar o site de suporte da TOTS, lembrando que eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, você clica aqui em entrar. Aqui você vai inserir o seu login do portal TOTS. E em seguida você clica em login. Ao fazer o login no portal da TOTS, você vai vir aqui no lado esquerdo, vai vir aqui em serviços TOTS e marcar a opção downloads. Aqui no lado direito, você vai clicar aqui em filtros. Você vai selecionar um produto, no caso vai ser TOTS License Server. Aqui, TOTS License Server. Em seguida, você vai vir aqui em versão, eu vou selecionar todas as versões. E no campo de ambiente, eu vou selecionar todos os ambientes. Agora, você clica no botão buscar. Pronto. Observe que ele vai dar aqui duas opções, uma versão em Windows e uma versão em Linux. No nosso caso aqui, vamos baixar a versão em Windows.
clica aqui no botão Download. O License Server já foi baixado. Pronto, agora estamos aqui na pasta de Downloads. O arquivo do License Server já está aqui. Vamos clicar com o botão direito. E vou marcar a opção Extrair tudo. Em seguida, clicar em Extrair novamente. Pronto, ele exibiu aqui o arquivo do setup de instalação. Vou clicar com o botão direito e marcar a opção Executar como administrador. Caso o Windows apresente uma tela azul dizendo que o Microsoft Defender impediu que um aplicativo não reconhecido fosse iniciado, basta clicar em Mais informações e depois clicar em Executar assim mesmo. A primeira tela do setup de instalação do License Server vai ser para selecionar o idioma. Nós temos aqui 3 idiomas disponíveis: português, espanhol e inglês. No meu caso aqui eu vou deixar português e vou clicar em OK. Essa tela é apenas uma tela de bem-vindo, você clica em próximo. Nessa tela ele vai mostrar o contrato de licença. Você faz a leitura e em seguida clica eu concordo com este contrato de licença e depois você clica em próximo. Nessa tela ele vai pedir para você selecionar o caminho de instalação. Caso você queira alterar, você clica aqui em procurar e seleciona uma nova pasta. No meu caso eu vou deixar no caminho padrão. Agora clique em próximo. Ele apresenta uma tela dizendo que o diretório especificado será criado. Você clica em OK. Nessa tela ele vai perguntar se você deseja fazer uma instalação ou uma atualização. No nosso caso aqui é uma instalação. Clique em próximo. Nessa tela ele vai pedir para selecionar os pacotes de instalação. Não precisa alterar nada. Clique em próximo. Nessa tela ele apenas está informando que essa instalação habilitará o controle de numeração sequencial através do License Server. Não precisa fazer nada, basta clicar em próximo. Nessa tela ele vai apresentar as portas e os nomes de serviços no Windows do License Server. Caso você queira alterar, você pode alterar nessa tela, mas no meu caso eu não vou alterar nada, vou deixar tudo com as portas padrões. Clique em próximo. Nessa tela ele dá a opção de habilitar o proxy. No meu caso, não vou habilitar. Clique em próximo. Agora, você aguarda o progresso da instalação. Pronto. Agora, clique em próximo. Nessa tela ele vai permitir você selecionar quais atalhos você quer criar. Eu vou deixar tudo no formato padrão e clique em próximo. Observe que ele abriu um navegador com o endereço localhost e a porta 8020. Ele está dando aqui uma mensagem, ó, falha de comunicação com os servidores da TOTS. Para inicialização do serviço, é necessária conexão aberta com o endereço. Não se preocupe com essa mensagem de erro. Já já vou lhe mostrar como resolver. Vou clicar aqui em fechar. E vou clicar aqui em minimizar. Pronto. A nossa instalação aqui foi concluída. Vamos clicar aqui em sair. Pronto, a instalação do TOTS License Server foi concluída. Agora vamos testar se o TOTS License Server ele já foi listado nos serviços do Windows. Você vai abrir aqui a rotina de executar no comando de atalho Windows R e vai digitar aqui services.msc. E em seguida clique em OK. Pronto, vamos procurar aqui por TOTS. Pronto, tá aqui, ó. TOTS License Server virtual em execução. Agora vamos voltar lá para o nosso roteiro. Pronto, concluímos assim a 7ª etapa. Download e instalação do TOTS License Server virtual. Agora vamos para a nossa 8ª etapa. Download e instalação do TOTS Proteus na release 12.1.24.10. Vamos voltar para o portal da TOTS. Pronto, voltamos aqui para o portal da TOTS. Você vai vir aqui, Serviços TOTS, Downloads. E em seguida você vai vir aqui no botão de filtros, mais filtros. No campo produto, você vai selecionar TOTS linha Proteus. No campo versão, você vai selecionar TOTS Tech Framework. No campo ambiente, você vai selecionar instaladores. Feito isso, clique em buscar. Pronto, ele vai exibir aqui alguns instaladores.
Só que o que nós precisamos é esse daqui, ó. Instalador Proteus Windows, versão 12.1.24.10. Tamanho de aproximadamente 2 GB. Em seguida, você clica no botão Download. Pronto, o nosso download foi concluído. Agora vamos instalar. Estamos aqui na pasta de Downloads e nosso arquivo de instalação do Proteus está aqui. Vamos clicar com o botão direito e marca a opção Extrair tudo. Em seguida, clique em Extrair. Após a extração, ele vai exibir aqui 6 arquivos. Você vai clicar com o botão direito em Proteus 12.1.24.10 e marcar a opção Executar como administrador. Caso o Windows apresente uma tela azul dizendo que o Microsoft Defender impediu que um aplicativo não reconhecido fosse iniciado, você clica aqui em Mais informações e em seguida você clica em Executar assim mesmo. Ao iniciar a instalação do Proteus, a primeira tela ele vai pedir para selecionar a linguagem. Tem 3 linguagens disponíveis: português, espanhol e inglês. No meu caso aqui, eu vou selecionar português. E clique em OK. Nessa tela aqui ele vai apresentar uma tela de bem-vindo. Clique em Próximo. Nessa tela ele vai apresentar um contrato de licença. Faça a leitura do contrato e em seguida clique Eu concordo com este contrato de licença e depois clique em Próximo. Nessa tela ele vai pedir para selecionar o caminho da instalação. No meu caso eu vou deixar o caminho padrão, mas caso você queira alterar esse caminho, você clica aqui em Procurar e seleciona a pasta onde você deseja instalar. Agora clique em Próximo. Ele diz que o diretório especificado será criado. Clique em OK. Nessa tela ele vai pedir para selecionar qual país de instalação. No meu caso aqui eu vou deixar Brasil e clique em Próximo. Nessa tela ele vai pedir para selecionar os programas que serão instalados. Se você já tiver com o DB Access instalado, tranquilo, é só clicar em Próximo. Mas no meu caso aqui eu não estou com o DB Access instalado. Então eu vou selecionar aqui TOTS DB Access. E agora, vou clicar aqui em Próximo. Nessa tela ele vai apresentar as portas e os nomes dos serviços. No meu caso aqui eu vou fazer uma alteração para não ter conflitos. Na porta eu vou alterar de 1234 para 1237. No nome do serviço eu vou acrescentar 1.24.10. Do mesmo jeito aqui, 1.24.10. Pronto. No meu caso aqui eu vou alterar só os 3 primeiros campos. Agora, clique em Próximo. Nessa tela, ele vai pedir para você informar o DNS do License Server e a porta do License Server. No nosso caso aqui, eu deixei no localhost, que foi na minha própria máquina, e a porta eu deixei a porta padrão do License Server, que é 555. E agora, clique em Próximo. Agora, é só aguardar o progresso da instalação. Pronto, o progresso da instalação foi concluído. Clique em Próximo. Nessa tela ele vai exibir os atalhos que serão criados. Vou deixar de forma padrão e clique em Próximo. Pronto. Como eu marquei a opção para instalar o TOTS DB Access, ele vai exibir essa tela aqui. Vou clicar aqui em OK. E ele vai pedir para eu fazer a configuração do meu DB Access, ok? Então eu vou vir aqui em Configurações, depois em Microsoft SQL, e vou vir aqui em Novo. Ele vai pedir aqui o nome do ambiente. Então, vou digitar Proteus 2410, que é o nome do meu ambiente, que eu defini anteriormente. E vou clicar aqui em OK. E agora, ele vai pedir o meu nome de usuário e senha desse ambiente no SQL Server. O meu usuário e senha é Proteus e a senha que eu defini. Em seguida, você clica em Salvar. E por último, a gente vai fazer uma validação dessa conexão no DB Access. Você vai vir aqui em Assistentes e clicar aqui em Validação da conexão. Ao abrir essa tela, clique em Avançar. Nessa tela você vai selecionar o banco de dados. No nosso caso aqui vai ser Microsoft SQL e clica em Avançar. E agora você vai digitar o nome do seu ambiente. Proteus 2410. E por último, clique em Finalizar. Pronto, conexão OK do DB Access com o nosso banco de dados.
clique em OK. E agora eu vou fechar. Observe que ele abriu o navegador e deu um erro. Não se preocupe, vou mostrar como resolver esse erro. Vou minimizar. Pronto, essa tela aqui foi concluída. Clique em próximo. E agora a nossa instalação foi concluída. Você vai clicar aqui em pronto. Pronto, agora eu vou mostrar como resolver aquele erro que deu no navegador. Vamos abrir aqui o serviço do Windows. Você vai abrir aqui o executar e vai digitar services.msc e clicar em OK. Vamos procurar aqui por TOTS. Pronto. Na release 24.10, o Proteus só pode ser executado no navegador. E para que ele seja executado no navegador, é necessário que a aplicação WebAgent esteja em execução. Então, vamos minimizar. Ao realizar essa instalação padrão do Proteus, ele já vai instalar o WebAgent e vai deixar um atalho na área de trabalho. Então, você dá um duplo clique. Você confirma se ele está em execução aqui no Windows, ó. WebAgent na porta 21021 está em execução. Pronto, como o WebAgent está em execução, agora nós vamos iniciar novamente o serviço do TOTS License Server e o serviço do Proteus. Vou iniciar aqui o serviço do TOTS License Server. E agora eu vou iniciar o serviço do Proteus. Como o WebAgent e os serviços do Proteus estão ligados, vamos agora testar o Proteus no nosso navegador. Você vai digitar aqui localhost e a porta que você definiu na instalação. No meu caso, a porta foi a 4321. Observe que ele já exibiu aqui a tela do programa inicial. No meu caso aqui, eu vou entrar no configurador, siga CFG e vou clicar em OK. Então, eu deixei exibir essa tela de erro de forma proposital para demonstrar como resolver essa tela. Para resolver essa tela de erro, nós vamos precisar fazer uma edição no arquivo de configuração do app server. Vamos lá. Pronto. Ao entrar na pasta do Proteus, você vai vir aqui, Proteus 12.1.24.10. Depois você vai vir aqui na pasta Proteus. Depois na pasta bin. E depois na pasta app server. Pronto, você vai editar aqui o arquivo de configuração chamado appserver.ini. E aqui nós vamos inserir nossas informações de conexão com o banco de dados. A primeira etapa vai ser aqui no ambiente. No meu caso aqui é um ambiente environment. Então, eu já fiz uma colinha aqui. E vou copiar e colar para o meu ambiente padrão. Observe que essa linha de configuração já está sendo exibida abaixo, então vou deletar ela daqui. Pronto. Agora vamos inserir uma linha de configuração de Top Connect logo abaixo de TCP. Vou descer, dar um Enter aqui, vou pegar lá da minha colinha. Lembrando, pessoal, vou deixar isso aqui na descrição do vídeo, tá? Vou dar um Ctrl C e Ctrl V. Pronto. Pronto. Inseri aqui as nossas informações de conexão com o banco de dados. Vou salvar. Agora, vou reiniciar o serviço do Windows. Vou parar aqui o serviço do Proteus no Windows. Vou iniciar novamente o serviço. E agora eu vou voltar para o navegador. Pronto. Está dizendo aqui uma falha de comunicação sem problemas. Vou aqui novamente, localhost com a porta 4321. Vou dar um Enter. Vai pedir para recarregar. Vou recarregar. E vou dizer aqui que quero entrar no programa inicial. Siga CFG, que é o configurador. E vou dar um OK. O meu ambiente eu deixei padrão. É um environment. E vou clicar em OK. No nosso caso aqui, nós estamos criando uma empresa de teste. Vou deixar marcado aqui, criar empresa teste e clicar em selecionar. Agora ele vai pedir para selecionar a localização.
No nosso caso, eu vou deixar aqui Brasil. Clique em OK. Pronto, ele exibiu aqui a tela de login. No campo de usuário, você vai digitar admin e no campo de senha, você pode deixar em branco. Clique agora em entrar. Agora, ele vai pedir para você fazer a alteração da senha. A senha atual você vai deixar em branco e na nova senha você vai digitar uma senha que você vai utilizar. Em seguida, você clica em finalizar. Ele vai exibir aqui o grupo de empresas, teste, com a filial matriz. Em seguida, você clica em entrar. Agora, ele vai carregar os arquivos de configuração. Pronto. Agora ele vai exibir uma tela para você selecionar o tipo de ambiente. Nós vamos ter aqui 3 tipos: produção, homologação e desenvolvimento. No nosso caso aqui, vai ser uma base de desenvolvimento. Seleciona e agora clique em confirmar. Ele vai apresentar aqui a tela de moedas, né, o primeiro acesso do dia. Clique em confirmar. Pronto, fizemos login aqui no configurador. Vamos abrir aqui o ajuda sobre e está aqui. Release do RPO 12.1.24.10. A instalação foi concluída com sucesso. De toda forma, vamos entrar aqui em qualquer módulo do sistema. Vou vir aqui no endereço, vou clicar em recarregar. Vou digitar aqui siga MDI. E vou clicar em OK. Vou digitar o usuário, admin, a senha que eu acabei de definir. E clicar em entrar. Vou entrar aqui no módulo de compras 02. E vou clicar em entrar. Pronto. Login realizado com sucesso. Vou abrir aqui a rotina de produtos. Atualizações, cadastros, produtos. Pronto, a rotina de produtos abriu com sucesso. Vou clicar aqui em incluir. Pronto, abriu tudo certinho. Agora vamos voltar lá para o nosso roteiro de instalação. Pronto, voltamos aqui para o nosso roteiro de instalação e nós concluímos a nossa 8ª etapa. Download e instalação do TOTS Proteus na release 12.1.24.10. Então, concluímos aqui todas as nossas etapas do processo de instalação do Proteus na nova release 12.1.24.10. Se você tem algum amigo que está sofrendo com a instalação do Proteus na release 24.10, compartilhe esse vídeo. Até mais! Se você quiser ver mais vídeos sobre o TOTS Proteus, me siga e acompanhe. Até mais!